convite do Parque Vicentino Aranha, eu, juntamente com meu irmão, Sensei Makoto Hirakawa, e os atletas Gabriel Kenzo e Matheus Kendi, nós estamos aqui hoje para trazer um breve histórico da nossa modalidade, que é o judô. Então espero que vocês curtam e gostem do que nós vamos mostrar aqui nessa manhã. Bom é ter um plano de saúde. Melhor é ter um plano completo que funciona quando você precisa. Santa Casa Saúde tem a melhor rede credenciada, clínicas próprias, vários hospitais para atender você com mais conforto e qualidade médica. E o melhor é que você vai marcar suas consultas e exames pelo aplicativo direto no celular ou no site planosantacasasaúde.com. Melhor é ter um plano que funciona quando você precisa. Procure uma corretora credenciada. Bom pessoal, bom dia mais uma vez. Nós estamos aqui no Parque Vicentino Aranha para mostrar para vocês a modalidade que nós praticamos, que é o judô. O judô, ele foi criado em 1882 pelo professor Jigoro Kano, lá no Japão. Com 22 anos de idade, o mestre Jigoro Kano, ele, vendo que a sociedade japonesa não estava mais de acordo com os primórdios, ele então decide fazer o estudo da arte que ele praticava, que era o Jujutsu, e dessa arte, de vários estilos dessa arte, ele então cria o judô. Então, em 1882, Jigoro Kano Sensei, ele dá início a essa nova arte marcial que nós temos hoje no Brasil e no mundo como um esporte olímpico, que inclusive no Brasil é a modalidade que mais tem medalhas olímpicas. Então, para nós é uma grande honra, né, Sensei Makoto, nós fazermos parte dessa modalidade. Passados alguns tempos, o mestre Jigoro Kano viu que a sociedade precisava, toda ela precisava de conhecer a sua arte marcial, né? Então, ele começou então a disseminar a sua arte, não somente no Japão, mas também ele foi enviando os seus alunos, os seus atletas, ou naquela época chamado de discípulos, né? E eles foram levando para outros países. E para o Brasil, chegou a nós até o Sensei Mitsuyo Maeda, que era chamado Conde Koma. Isso foi na década de 20, e desde então o judô ele foi se esparramando no Brasil e chegou a São Paulo, aonde nós vivemos, e aqui em São José dos Campos, mais ou menos na década de 50, inclusive foi o nosso trabalho de conclusão de curso na faculdade, eu juntamente com o Sensei Makoto, nós investigando, conversando com os atletas antigos, nós chegamos à conclusão de que, para nós aqui em São José, foi trazido pelo Sensei Terazaki, da cidade de Suzano, que inclusive a Academia Terazaki ainda existe até hoje, e é a academia mais antiga do estado de São Paulo. Então, para nós chegou através do Sensei Terazaki. E hoje, o judô ele tem milhões de praticantes. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem mais praticantes do que o próprio Japão, onde o judô foi criado. Então, por aí vocês têm uma noção de que o judô é uma
uma modalidade que influencia e tem benefícios muito práticos para aquele que o pratica. Então nós podemos aqui elencar os benefícios físicos, né? Porque você vai estar praticando uma atividade física, você vai estar com certeza queimando as calorias, até porque nesse tempo que nós temos vivido, muitos deixaram de fazer a sua prática de atividade física. E com isso, nós todos sabemos que o corpo ele vai acumulando gorduras, não é? Tanto nós também, nós tivemos que correr atrás, nós não pudemos treinar, praticar nessa época, então nós tivemos que recorrer a outros tipos de atividade física. Então, sem falar de judô propriamente dito, mas abrangendo toda a atividade física, então é muito importante que você se mexa, se movimente, né? E em se tratando de judô, é uma arte, como eu falei, oriunda do Japão. Nós aqui em São José dos Campos, nós temos várias academias, temos a nossa, que é a Associação Hirakawa de Judô, que fica lá na zona sul da cidade, e temos alunos que estão voltando agora à prática, né, devido a esse momento que estamos passando, mas os benefícios são muitos, são os benefícios físicos, são os benefícios para a sociedade, porque o indivíduo que pratica judô, ele vai ser mais concentrado, porque tem pessoas que pensam que ele vai aprender judô para brigar na rua, e é justamente o contrário, ele vai aprender judô para ele se controlar, para ter o autocontrole. Então, um outro benefício do judô justamente é o autocontrole. É muito indicado para crianças que são hiperativas, crianças que dão trabalho na escola, né, dão trabalho em casa, então o judô é muito indicado. E nós temos experiência disso, de crianças que entraram no judô, não somente com a gente, né, com os professores também, é claro, que tiveram uma melhora muito grande no seu comportamento. Então, eu vou pedir aqui ao Sensei Makoto que elenque alguns outros benefícios da prática do judô. Sensei, por favor. Olá pessoal, é um prazer estar aqui também falando com vocês, trocando um pouquinho de informação a respeito do esporte que nós praticamos. O Sensei Fernando já comentou sobre a origem, os benefícios, e fazer apenas um adendo aqui, o nosso pai, né, que é um dos fundadores da escola a qual nós praticamos, também aprendeu judô. Interessante que, falando um pouquinho de história ainda, agora especificamente da escola a qual nós temos origem, se não me engano, na idade de 17 anos, ele foi a um cinema e assistiu um filme sobre o judô, e criou-se uma paixão, e a partir daí ele começou a praticar, e isso foi passando de geração, né? Dele veio para nós e já está atingindo também os netos, que são os nossos filhos, e para nós é um prazer muito grande falar de judô, praticar judô, porque é uma atividade que traz muitos benefícios. Para vocês terem uma ideia, o professor Jigoro Kano, ele criou o judô para auxiliar muito na disciplina. Interessante que tem um dado histórico que a polícia japonesa, eles praticam, ou são obrigados, a praticar o judô, se não me engano, pelo menos por um ano. Então, assim, há muito benefício da prática do judô. E um que eu gostaria de ressaltar muito, fala sobre a parte disciplinar. Interessante que na nossa escola nós orientamos os alunos com relação às faltas, na atividade, aos atrasos. As crianças, eles chegam na escola de judô e nós também orientamos eles a arrumarem os seus chinelos logo na entrada do dojo, que é o local de treino, e tudo isso vai fazendo com que haja uma disciplina, na vida da criança. Um outro ponto importante sobre o benefício da prática, saindo um pouquinho da área de atividade física e falando um pouco da parte disciplinar, que nós julgamos ser necessário, porque até para praticar atividade física nós temos que ter disciplina. Não adianta eu praticar hoje, amanhã eu não pratico, então isso não traz um benefício a longo prazo. Então você que pratica atividade física, mesmo nessa época que nós estamos vivendo dentro da sua casa, é importante você periodizar essa atividade física, porque você vai praticar ela ou diariamente ou semanalmente, mas você vai trazer benefícios saudáveis para o seu corpo. Então, falando um pouquinho da disciplina, as crianças chegam lá no dojo, que é o local de treino,
eles colocam o chinelinho, né? Nós ensinamos, olha, coloca o chinelinho bem arrumadinho na entrada do tatame. Quando eles vão entrar, vocês devem ter percebido que nós fizemos aqui um cumprimento, né? Então nós ensinamos as crianças a fazer, nós chamamos de saudação, que é esse cumprimento, né? E por se tratar de uma arte marcial japonesa, todos os costumes também da aula de judô está relacionado ao costume japonês. Então é interessante que nós ensinamos às crianças que o cumprimento, a saudação, não é uma mera formalidade, mas é um ato de respeito, né? Então nós cumprimentamos o nosso par durante a atividade. Então isso é uma forma respeitosa de lidar também com o ser humano, que, ao que parece, nesses dias está se acabando um pouco, né? Então o judô ele traz benefícios para nós, até além da atividade física, não é isso, Fernando? Não somente a prática da atividade, mas uma parte disciplinar muito grande. Não que, me entendam, né? Não que isso não é passado pelas famílias dos lares, mas para nós o judô ele é como um reforço, né? Auxilia pela tradição disciplinar histórica que o judô tem através do fundador, o Sensei Jigoro Kano. E não somente isso, durante os treinos, as aulas, seja na academia ou na escola, porque graças a Deus muitas escolas também estão aderindo à prática do judô. Isso é bom para o judô, né? Para nós é um sinal que está sendo difundido, porque tem algum fundamento a prática do judô nessa questão disciplinar. Então assim, é um reforço daquilo que os pais realmente ensinam nos lares, e nós tanto na escola como no dojo levamos isso avante. A questão do respeito para com o próximo, né? Respeitar o limite das crianças. O Sensei Fernando comentou também sobre não deixar que os alunos pratiquem o judô fora da academia. Nós já tivemos históricos assim de crianças que brigavam muito na rua, e até uma preocupação dos pais, né? Olha, eu vou colocar no judô e meu filho vai se tornar um lutador. Muito pelo contrário, isso acabou disciplinando a criança de maneira que ela já não brigava, não só não brigava mais na rua, como também não empregava a prática do judô, porque se a gente aplicar um golpe num cidadão que não sabe cair, ele vai cair de mau jeito e vai se machucar, né? Então a parte disciplinar, que é o que nós, da nossa escola, nós trabalhamos muito, principalmente, com as crianças, adolescentes e jovens, para que eles tenham disciplina no seu dia a dia, saibam regrar os seus horários, né? Saibam também obedecer aos comandos das autoridades. Isso também é algo muito importante. Gostaria de fazer um comentário sobre a hierarquia. Vocês devem estar vendo com certeza que há uma cor diferente das faixas, né? E a questão da hierarquia, isso é levado muito a sério também na prática do judô. Nós cumprimentamos os nossos professores, os alunos cumprimentam os professores, nós que somos professores cumprimentamos também os nossos mestres, aqueles que nos ensinaram. Então é uma questão de respeito, de hierarquia, de disciplina como um todo. E isso é muito bonito, né? A graduação dos nossos alunos, a graduação de um praticante de judô. Então quando eu olho na faixa de um professor, eu vejo que ele é mais graduado do que eu, então eu faço uma saudação respeitosa, porque ele é mais graduado, e por ser mais graduado, está bem à minha frente, tem mais conhecimento do que eu, né? Então o judô ele tem muitos benefícios que traz a prática para crianças, jovens, adolescentes e até adultos, né? E eu vejo que Sensei Jigoro Kano teve uma excelente visão, não só dentro das quatro paredes de uma academia de judô, mas agora sim levando o judô para a sociedade, no sentido de que eu respeito o meu próximo, eu tenho disciplina no meu dia a dia, entre outras. Então eu gostaria de comentar um pouquinho sobre isso, Sensei Fernando, né? Essa parte disciplinar da prática do judô. Interessante, Sensei Makoto, que estava aqui lembrando que o Sensei Jigoro Kano deixou 2 princípios básicos do judô, que são eles:
Seiryoku Zenyo e Jitakyo-ei. O que seria isso? Seiryoku Zenyo é o máximo de eficiência com o mínimo de esforço. A gente pode notar que a sociedade tem mudado de tal maneira que a gente vê justamente o contrário, né? O mínimo de eficiência e um esforço muito grande expendido. Então o judô, na prática, ele vai mostrar realmente isso, porque eu vou estudar justamente se o adversário que é mais forte que eu, por exemplo, está me puxando, se eu puxar, eu não vou conseguir. Agora, se ele puxa e eu cedo, com certeza eu estarei usando a própria força dele. E se nós trouxermos isso para o dia a dia também, né, como o sensei falou, você praticar a sua atividade física somente uma vez por semana, vai ser bom? Vai ser, mas poderia ser melhor se você praticar 3 vezes por semana. Então é uma coisa que o seu corpo vai te agradecer daqui a alguns tempos. E outro benefício, que é o Jitakyo-ei, que é o que mais o sensei comentou aqui, que é o benefício mútuo. Ou seja, bom para mim, mas também é bom para o meu parceiro de treino. A sociedade, infelizmente, está muito individualista, né? Eu só penso nos meus interesses e os interesses do meu próximo ficam deixados de lado. Mas o judô trabalha justamente o contrário. Tem que ser bom para mim, mas também tem que ser bom para o meu parceiro. Para vocês terem uma ideia, você que está nos assistindo, o uniforme, que é o judogi, né? Não é a kimono. As pessoas sempre dizem kimono, mas é judogi, que é o uniforme do judô, que é composto pela calça, pelo casaco e pela faixa. O meu uniforme, ele vai servir o meu parceiro. Ele não é para mim, porque o judô tem a pegada. Então, o meu uniforme serve o meu parceiro, assim como o uniforme dele serve a mim. Daqui a pouquinho nós vamos fazer alguma prática aqui, entre a família, né? Que pode estar juntos, e vocês vão verificar que o uniforme de um serve para o outro. Então, nós possamos ter isso em mente. Procurar o bem-estar de todos, que é o que o judô propõe a fazer, né? Então, insistindo no que foi falado aqui já, sobre a conduta, né? Para vocês terem uma ideia, o presidente russo, ele é judoca, faixa preta, 5º dan, 5º grau de judô. Então, ele sempre está nas competições de judô, esteve nas Olimpíadas, assistindo e prestigiando o judô, para vocês verem como que o judô ele é importante, né? Então, outras pessoas, várias, têm praticado judô, e como nós dissemos aqui, o judô ele é para todos os públicos. É claro que, dadas as proporções, né, eu não vou poder exigir de um aluno de mais idade o mesmo que um jovem desse faz. Então, assim, você pode praticar judô, dadas as limitações de cada um. Com certeza vai ser muito bom para você que está nos assistindo, para o senhor, para a senhora, será muito bom. Até porque a atividade física em geral, ela é muito boa para o nosso corpo, até porque o slogan da educação física, né, Makoto, é mente sã num corpo são. Então, os benefícios são inúmeros, né? Então, eu vou pedir agora aqui para o Sensei Makoto, juntamente com o Gabriel e o Mateusão, eles mostrarem algumas coisas básicas, por exemplo, a forma de pegada no judô. E uma outra coisa interessante nós frisarmos aqui, é que o judô é uma das únicas, se não a única modalidade que você consegue trabalhar os 2 hemisférios do cérebro. Ou seja, você trabalha o lado esquerdo e o lado direito, porque as pegadas são diferentes. Então, se o atleta, o aluno, ele tiver essa vivência, ele vai ter facilidades no seu dia a dia para trabalhar com ambas as mãos. Então, eu vou pedir aqui, senador, por favor, para mostrar aqui as formas de pegada, né? Só lembrando que nós estamos de máscara, eles são da mesma família, então o contato nesse momento é permitido, né? Então, por favor, Sensei Makoto. Sempre com o cumprimento, né, inicial. Bom, vou falar um pouquinho sobre uma das atividades que nós julgamos ser, digo nós, não nós professores, eu e o Sensei Fernando, mas o judô em si, né? Que é a pegada. A pegada
existem algumas formas de segurar no judogi do meu par. E dentre todas as formas, existe uma forma que ela é uma forma padrão da pegada, que para nós, agora eu, Sensei Fernando, é a pegada mais eficiente. E é uma pegada tradicional, que nós ensinamos tanto as crianças, como os adolescentes, jovens e adultos. E a pegada, ela tem o seu objetivo. Eu não seguro simplesmente com as minhas mãos em qualquer lugar. Existe a forma certa e o local certo de segurar. Então vocês podem olhar que um judogi, né, ele parece um casaco, praticamente. Então ele tem as golas e tem também as mangas. Hoje há um padrão competitivo que precisa estar dentro de uma medida. Por exemplo, se um casaco ele for muito curto, eu não consigo fazer a pegada na região da manga. Então ele tem que estar dentro da medida. Mas eu vou falar muito sobre medida, eu vou falar agora especificamente sobre a pegada. Então, com uma das mãos, eu vou segurar na gola do meu oponente. E essa pegada na gola, ela tem uma altura certa. Eu não posso segurar nem muito aqui embaixo, né? E nem muito aqui em cima. Bem, na verdade eu posso, porém não será tão eficiente quanto se eu segurar na altura da clavícula. Então, esta é a pegada da mão que segura na gola. Interessante que o japonês usa o seguinte termo, tsuri-te. Te em japonês quer dizer mão e tsuri quer dizer pesca. Então é literalmente uma mão que pesca, porque ela vai fazer um movimento de pesca. Então eu seguro na gola, na altura da clavícula, né? Pressionando um pouquinho assim para baixo. Então o Gabriel vai segurar na minha gola, cotovelo levemente flexionado, né? Não posso ficar totalmente estendido e nem totalmente flexionado. Eu faço uma leve flexão, com isso eu quebro um pouquinho o punho e olha para vocês verem que interessante. A pegada, ela serve para vários pontos. Um deles é o controle que eu vou exercer sobre o meu par. Olha para vocês verem o movimento que o Gabriel vai fazer. Então, a pegada serve para eu controlar. A pegada também serve para fazer a puxada, porque quando eu vou aplicar um golpe no meu oponente, eu preciso puxar para desequilibrá-lo e aí sim eu consigo projetar o meu oponente. Então, um outro ponto que eu penso que a pegada ela é eficiente e importante, me ajuda também na defesa. Mas falando um pouquinho da pegada como um todo, na altura da clavícula, cotovelo levemente flexionado e exerço uma pequena pressão. A minha outra mão virada. A outra mão eu vou segurar na manga, próximo do cotovelo, né? E vou pegar o máximo de pano possível e exerço uma pequena pressão no punho, fazendo um controle. Hoje, falando competitivamente, os atletas têm o costume de levar a mão lá em cima, para fazer o quê? Para dominar o seu oponente. Então, quando eu exerço essa pressão aqui, eu evito que ele suba a mão. Então, se ele quiser, o Gabriel vai tentar subir, ele não consegue. Se eu ficar com a mão sem exercer a pressão, ele vai conseguir subir, pode subir mais, olha lá, e vai me dominar. Então, ela serve também para eu exercer ou fazer uma defesa, para evitar que ele me domine. Então, a mão da manga na altura ou próximo do cotovelo,
Um dado histórico aqui muito importante. Os professores antigos, Sensei Fernando, ainda ensinavam nós segurarmos bem na costura aqui embaixo, que todo o judô ele tem essa costura aqui embaixo. Então ele nos ensinava a começar a pegar nessa costura. Então eu vou enchendo a minha mão de pano e exerço, né? Exerço essa pressão. Vocês veem que a pegada ela ficou tão firme que o judô ele fica, ó, amassado, né? Então eu tenho que segurar firme e me posiciono na frente do Gabriel. Vamos virar novamente. Então aqui vocês estão vendo a pegada da manga do Gabriel e a minha pegada da gola. Como eu disse, a pegada serve para eu controlá-lo, né? Para eu controlá-lo, serve para eu fazer uma puxada para ele desequilibrar. E expliquei também sobre a defesa, que se ele quiser ou se eu quiser subir a mão, ele estará exercendo uma... Ó, eu não consigo subir, não consigo, realmente. Né? Então, a pegada, ela é importante no judô. Estamos vivendo uma época muito difícil, principalmente para o judô, que durante uma aula de judô, a parte mais gostosa é a luta, praticamente. E nós não podemos ter esse contato, né? Mas nós acreditamos que isso logo vai passar e vamos retomar a nossa vida normal e podemos praticar o judô. Aí, sim. Bem, pessoal, obrigado Sensei, obrigado Kenzo, Gabriel. Alguém deve estar se perguntando, mas e as quedas? Bem, temos as quedas no judô que de início nós já trabalhamos as quedas, além do cumprimento da saudação, como o Sensei Makoto falou, logo de início as quedas, os rolamentos. Alguém deve estar se perguntando, eu não vi as quedas. Então, se você quiser ver as quedas, procure uma academia de judô, procure um clube onde está já sendo feita a prática. Inclusive nós lá, se você desejar, nós estamos já retomando as nossas atividades. Nós temos seguido os protocolos de sanitização, de higiene, tudo do governo municipal, e nós estamos com uma quantidade reduzida de alunos e também com distanciamento social, com uso de máscaras. Então, você que ficou curioso, né, às vezes está assistindo e está pensando lá, eu quero fazer, procure uma academia de judô. Se gostou dessa apresentação e quiser também nos procurar, nós estamos na Zona Sul, lá no bairro Jardim Paraíso, na rua Ilha do Sul, 249. Nós também temos as nossas redes sociais, pelo Facebook, Associação Hirakawa de Judô, e o site www.judohirakawa.com.br. Então, se você tiver desejo de fazer uma prática, de conhecer um pouco mais de perto, né, porque o que o Sensei mostrou aqui é só uma bicadinha para deixar você com vontade, porque o judô ele é atraente. Quem está assistindo, com certeza, ficou com um pouquinho de vontade de pelo menos de vestir essa roupa aqui. Né? Essa roupa aqui, com certeza, ela é um pouquinho quente, mas depois que você veste, você se sente um pouco mais animado, né? Até porque, volto a falar, a atividade física ela é um bem muito grande para nós. Então, eu quero aqui, antes de finalizar, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade, pela vida, pela saúde. Quero agradecer a senhora Flávia, que entrou em contato conosco. Esses dois profissionais aqui, o Saulo e o Bruno, que estão nos ajudando, nos instruindo. Agradecer o meu pai, como o Sensei aqui citou, Sensei Orlando Satoru Hirakawa, que é mestre 8º Dan, faixa vermelha e branca, que é o que nos encaminhou nessa arte. E por causa da sua idade, nós achamos por bem não trazê-lo, né, pelo risco, mas agradecê-lo, sei que ele também deve estar assistindo, e agradecer a minha família, agradecer ao Sensei Makoto, né, aqui aos meus sobrinhos, Gabriel e Matheus, por essa live tão produtiva, e a você, telespectador que está nos assistindo, e que com certeza ficou com vontade e curioso para entender um pouco mais do judô. Às vezes a sua visão era de que o judô é um esporte agressivo, mas você vai ver que não é. Então, meu muito obrigado,
e passe o Sensei Makoto agora também as suas. Também quero fazer meus agradecimentos, principalmente ao pessoal aqui do Vicentina Aranha, por ter aberto as portas e ter dado a oportunidade de falar também um pouquinho sobre o judô. Agradecer a todos na pessoa da senhora Flávia, meu pai, que é o precursor do trabalho, Sensei Fernando, minha família, e dizer para você, pratique judô, tenho certeza que você vai gostar. Obrigado. Arigato!